Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Ele voltou, o tão amado vencedores e perdedores da rodada. E, obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus para a gente falar um pouco de quem ganhou, quem perdeu e rir da cara, praticamente, quem perdeu neste vídeo. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. A gente deu um intervalo, dá para falar assim, de algumas rodadas, mas estamos de volta e, se tudo correr bem até o final do campeonato, vamos seguir com esse quadro, dando uma pitadinha de humor, de análise, de tudo um pouco aqui nos vencedores e perdedores. Exatamente. Você já quer puxar seu primeiro vencedor da rodada? O meu primeiro vencedor da rodada, que é o Vitória. Até no nome é vencedor. Por quê? Depois de muito tempo, né? Fizeram jus ao nome. Exato. Por quê? Na última rodada anterior a essa, tomou uma sapecada do Flamengo lá que, para ninguém botar defeito, o mapa de calor do Renato Kaiser mostrou muito bem como que foi o jogo. Mas, na rodada seguinte, ganhou do Atlético, somou 3 pontos. E se fizer o somatório ali dessas duas rodadas, tá entregue ali para o Vitória. Foi 3 pontos, ganhou o jogo em casa. Uma derrota para o Flamengo era esperada, não do tamanho que foi, né? Que 8-0 ali, convenhamos que passou um pouquinho da conta do aceitável, mas o Vitória consegue recuperar depois de sofrer um baque tão grande quanto esse, e ganhou do Atlético e está ali na briga contra o rebaixamento. E teve mais, né, porque o torcedor do Vitória deve ter ficado a semana inteira ouvindo o torcedor do Bahia zoar a cara deles por causa de 8-0 para o Flamengo. Eles ainda viram o Bahia tomar 5 do Mirassol em São Paulo. Então o torcedor do Vitória, que lotou o Barradão, diga-se, tinha mais de 90% de ocupação, vai poder dormir feliz com a vitória e se sentindo vingado em relação ao seu grande rival. Acho que o torcedor do Vitória talvez seja um dos grandes vencedores da rodada. Exato. Sobre Bahia e Mirassol, eu chegarei lá mais para. E só para pincelar aqui, Atlético Mineiro também não podia perder, né. Você tá indo enfrentar um time que acabou de tomar 8-0, você não pode pensar em perder esse jogo. Isso era Complicada a situação do Atlético. Vi que o treinador que estavam se acertando, que era o Martim Anselmi, recuou a negociação, não deve vir mais, então o time continua na saga em busca de um novo treinador. o cara fez um Google, né, viu a situação do Atlético, ligou pro treinador do Atlético ano passado, me fugiu o nome, Milito? Milito, que eles trabalharam juntos, perguntou a situação, provavelmente não ouviu boas referências e aí o cara recuou. Realmente o ano do Atlético parecendo muito ano passado sem a parte das copas. Vou trazer aqui um vencedor, Matheus, em David Ancelotti, né, porque estava se criando ali meio um clima de crise no Botafogo, foi eliminado da Libertadores, perdeu no Campeonato Brasileiro, já estavam colocando a responsabilidade nas costas dele. Não que ele não tenha responsabilidade, mas o maior culpado de longe é quem quer que seja a pessoa que faz o planejamento do Botafogo para a temporada, que a gente já criticou aqui várias vezes. Mas conseguiu ali uma vitória contra o Bragantino, que é um time da parte de cima da tabela, apesar de que perdeu acho que 9 dos últimos 10 jogos, ainda assim está na parte de cima da tabela. Conseguiu uma vitória tranquila, 4-1, né? Foi 4-1. Jogadores que estão chegando agora pareceram um pouco mais entrosados, apesar de que perdeu mais um jogador para o Nottingham Forest. É, perdeu dois essa semana, mas pelo menos consegue, com uma vitória tranquila, afastar um pouco essa crise. Eu coloquei o Botafogo aqui também nos meus vencedores, para já puxar mais um aqui da minha parte. Uma vitória convincente contra o Bragantino, 4-1, que vem em queda livre já há algum tempo, mas vou falar sobre o Bragantino mais tarde. E importante por todo o cenário que você falou, o Botafogo foi eliminado da Libertadores, não ganhou do Vasco o primeiro jogo na ida da Copa do Brasil, então cria um certo clima tenso para o jogo da volta, apesar de decidir em casa.
O Botafogo precisava muito dessa vitória, conseguiu e dá uma tranquilizada tanto para o treinador quanto para os jogadores. Tem que parar de vender para o Nottingham Forest, né? Daqui a pouco até o escudo tá indo para o Nottingham Forest também. Pô, a camisa do Nottingham Forest é bonita, né, todo mundo que tira foto com aquela camisa, a foto fica bonita, a camisa é linda. Mas É. o Bota pô, eu não sei o que que o John Textor quer. Claramente ele tem parceria ali com o Marinakis, né, o dono do Nottingham Forest. Mas é uma Que não é parceria flor que que se cheire, não, tá? Eu exa já ouvi umas histórias desse cara aí que exato. Eu ia fazer aqui uma analogia que eu não sei se o horário permite, mas o Botafogo, essa parceria Botafogo e Nottingham é o Nottingham, se dando bem e o Botafogo se dando mal. Tirando o Danilo, só o Botafogo só perde. é o Mas famoso acordo cara-cu. São 11h30, eu já posso falar. O Nottingham Forest entra com a cara, o Botafogo entra com essa. tá aí, o vídeo vai ao ar no meio da tarde, mas quando a gente tá gravando pode falar. A culpa é de quem assistiu o vídeo no horário errado. São 11h30, eu já posso falar. Já diria Caio Ribeiro. É um bananão. Sou eu que trago agora? É você? Sou eu? Eu puxei o Botafogo aí, e se quiser Tá falar bom. mais um. Vou trazer aqui mais um vencedor, que na verdade são 2 que eu vou roubar, mas são do mesmo jogo. São jogadores que eu acho que individualmente venceram, mesmo os times não ganhando. Foi Vitor Roque e Hugo Souza. O Vitor Roque fez mais uma grande partida pelo Palmeiras, desde que a gente parou de fazer vídeos aqui. A gente criticou o Vitor Roque, falou bastante dessa questão, parecia que era um jogador com falta de confiança, que a passagem dele lá na Espanha não fez bem para a cabeça. Parece estar recuperando o futebol dele, o talento aí sempre soube que ele teve. Cara muito forte, jogou muita bola, principalmente nesse primeiro tempo. Matheus, você tá ouvindo? Foi. Ah, Tô não, é que vendo, tô você vendo. achei que tinha travado. Foi mal. Jogou muita bola, principalmente no primeiro tempo, ganhando todas na força, ganhando na velocidade. Fez o gol batendo um pênalti que pegou no teto da rede. Podia ter feito outros 2 gols ou mais. Assim, jogando muita bola. Um dos melhores atacantes do futebol brasileiro nas últimas 3 rodadas. E o Hugo Souza segue invicto contra o Palmeiras. Eu vi estatística que ele nunca perdeu para o Palmeiras na carreira. Defendendo muito, joga muito. As pessoas que criticam a convocação dele, para mim, não faz o menor sentido. Pra mim, se tinha um goleiro dos 3 que foram convocados que tinha que ser questionado, é o Bento, que não faz grande temporada. Hugo Souza é excelente goleiro, debaixo das traves é muito bom, excelente pegador de pênalti. Se o Vitor Roque tivesse batido um pouquinho pior o pênalti, o Neneca tava lá. Então é um cara que também eu acho que jogou muita bola, salvou o Corinthians em vários momentos. O Palmeiras foi consideravelmente melhor no jogo. Então, para mim, esses dois, mesmo com empate, saem com imagem bem positiva do jogo. Também trazendo o vencedor desse jogo, concordo com você, acho que o Souza, ele se reencontrou no Corinthians, né? Ele saiu do Flamengo bem, com imagem arranhada, teve alguns momentos de falhas, alguns jogos ali que ele não foi tão bem. No Corinthians ele encontrou uma boa forma e está sendo importante. E a gente sabe que também, você jogar no Corinthians, você tem uma exposição muito grande, se você consegue bem, você é tudo ultradimensionado, podemos dizer assim, por estar num clube grande, num clube importante do Brasil. E com o Vitor Roque, concordo com você, depois de ter virado piada nos primeiros meses dele aqui no Brasil, ele devagarzinho vai encontrando seu futebol, vai conseguindo desenvolver o seu jogo no Palmeiras. É muito jovem ainda, então pode dar muito retorno ainda para o time do Abel Ferreira. E meu vencedor nesse jogo é o Corinthians, porque esse ano ficou muito a peste de que ele é a pedra no sapato do Palmeiras. E você conseguir ficar com essa alcunha contra o seu maior rival, porque ganhou o Campeonato Paulista, eliminou na Copa do Brasil, e num jogo onde o Palmeiras disputava a liderança para continuar a perseguição ao Flamengo, foi lá e atrapalhou mais uma vez a temporada do Palmeiras. Então, por isso, nos clássicos contra o seu maior rival, o Corinthians é um vencedor. E eu coloco ele aqui na lista. Com o time todo remendado. Outro destaque aqui, Guinegão. Grande jogador, Guinegão. Jogou muita bola. Metendo seus golzinhos aí, né? Fez gol na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, encaminhando a classificação do Corinthians. Está jogando muito bem. Você traz aí o próximo vencedor?
Eu vou trazer mais um aqui, que é Matheus Pereira. Tá jogando muita bola. Ele que esteve em vias de sair do Cruzeiro no começo da temporada. A torcida, tem uma parte da torcida do Cruzeiro que pega no pé dele, mas eu não entendo por que as pessoas fazem isso, porque ele é muito bom jogador. Ele é um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro. Talvez ali ao lado do Arrascaeta seja o melhor da função do campeonato. E tem a estatística de que ele não aparece em jogos grandes, contra adversários grandes. Então tem a estatística aqui. O Matheus Pereira ele fez o gol contra o São Paulo, o gol da vitória, e o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro quase nunca ganha do São Paulo. É impressionante a zica que o Cruzeiro tem contra esse adversário. Mas contra os adversários do G12, que são considerados os 12 grandes do futebol brasileiro, o Matheus Pereira tem 8 gols e 9 assistências contra esses times, fazendo gol contra Palmeiras, contra Corinthians, contra São Paulo, contra Flamengo, mostrando que essa pecha de que ele não aparece em grandes jogos é uma mentira, que é aquele caso. Se você conta uma mentira muitas vezes, ela se torna verdade, mas nesse caso aqui, eu estou trazendo a verdade, falando que o Matheus Pereira aparece sim contra os principais adversários e fez um bonito gol, gol de falta que o Cruzeiro não fazia há muito tempo. Então, o Matheus Pereira que está entre os vencedores. Isso porque ele jogou é a primeira vez que ele tem um time bom, né. Antes ele jogava com um monte de bagre, então esse número de assistência aí podia ser bem maior. Exato. Eu também coloquei aqui o Cruzeiro como vencedor, talvez a torcida do Cruzeiro tenha sido a maior vencedora da semana, porque ganhou do Inter em casa, espantou uma má fase, ganhou do rival no meio da semana na Copa do Brasil, ganhou do São Paulo, que é um time historicamente dificílimo para o Cruzeiro nos pontos corridos, viu a equipe contratar 3 nomes no mercado, 3 jovens de potencial, inclusive um deles quase como devolvendo o que o Atlético Paranaense fez em relação ao Vitor Roque. Vamos ver se vai chegar ao mesmo valor no futuro, mas pelo menos em espírito foi um contragolpe. Viu o Cruzeiro feminino ganhar do Palmeiras em casa, perdeu, mas classificou para a final e vai jogar Libertadores pela primeira vez. Recorde do futebol feminino no estado de Minas Gerais. Viu talvez o melhor jogador do time, um dos melhores da temporada, Fabrício Bruno, renovar o contrato. Viu a estreia do Sinisterra, que é a principal contratação do time. Então, assim, o torcedor cruzeirense viu o CSA, que é um time que por muito tempo foi carrasco do Cruzeiro nos seus piores momentos, ser rebaixado para a Série D, fechando de vez a porta que o Thiago Neves abriu com o áudio do Fala Zezé. Então, assim, a semana do Cruzeiro foi brilhante. Eu acho que o torcedor cruzeirense não tinha uma semana dessa há muitos anos. E o Atlético em crise, né? Então, assim, eu acho que o torcedor cruzeirense tá rindo de orelha a orelha de uma forma que não ria há quase 10 anos. É, o sol voltou a brilhar na Toca da Raposa. Você tem mais algum vencedor? Eu já falei todos os meus. Eu tenho mais um aqui, que é o Mirassol, que tem que ser colocado nessa lista aqui. Está fazendo um campeonato excelente. Está na briga pela Libertadores. É bom que isso fique muito claro. O time que todo mundo imaginava que seria o esporte da competição está bem perto ali, está disputando ponto a ponto essa vaga. E não parece que o time não incorporou só o uniforme da seleção de 70, porque o que esse time jogou contra o Bahia também foi brincadeira. E o Bahia que não é um time qualquer, não, tá? O Bahia é um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni e eles foram lá e meteram 5 nesses caras. Então o Mirassol merece todo o respeito do mundo nessa competição. Não, o jogo chegou a ficar 6-0, né? Só que aí o gol foi anulado. Mas é igual você falou, a gente vem aqui e elogia também o Bahia praticamente toda semana, mas dessa vez não deu nem pro cheiro. Sabe, o Bahia com o time titular no jogo, o Mirassol com 30 minutos de jogo já estava 3-0. Também chovendo molhado aqui, toda semana a gente elogia o trabalho do Rafael Guanais no Mirassol. Surpresa do campeonato, sem dúvidas. O técnico revelação do campeonato também é o Guanais. E ainda mais nessa janela de transferência, conseguiu manter o time, conseguiu manter o técnico no meio de tantos times grandes, trocando de treinador. Não tenho dúvidas de que as equipes ligaram lá para o Mirassol para ver como é que é, e conseguiu manter o Guanais. É um time
E eu acho que ainda tem muita gente que vê como golfinho, né, subiu, tá fazendo a primeira aparição na Série A, tá em uma fase mágica, mas daqui a 1, 2 anos vai cair. Mas é um time que, diferente de outras equipes que fizeram isso, na Série A, já tiveram outros casos, um Grêmio Barueri, próprio América Mineiro, que conseguiu uns anos de Série A, foi até para pré-Libertadores. O Mirassol tem infraestrutura de ponta, tem investimento, sabe, tem pessoas planejando por trás, então o Mirassol tem chance de ser um time que veio para ficar. Se a gente puder traçar um parâmetro, talvez um Brighton, não sei, é cedo talvez para falar, mas tem potencial para. Eu não acho que é um golfinho não. É para traçar um paralelo no próprio futebol brasileiro, a Chapecoense, alguns anos atrás, antes de acontecer todo o acidente, era um time que estava ali construindo uma história legal na Série A, disputando final de Sul-Americana. Infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu, então nós não dá para saber como ia ser o futuro. Mas a Chapecoense, acho que ela tinha um espírito legal de que a cidade abraçou muito o time ali, mesmo antes do acidente. Que a galera ia em peso, de torcer. Então, e eu vejo um pouquinho isso no Mirassol também. E para esses times aí que não são do centro, são dos principais, a torcida local abraçar é muito importante. Você tem um estádio cheio, você tem a torcida comparecendo, faz muita diferença. Algo que o Red Bull Bragantino nunca conseguiu, né, um outro time mais ou Sim, menos nessa pegada. Então eu acho que o Mirassol tem mais capacidade de fazer isso do que o Bragantino. exato. Vamos para os perdedores? Vamos para os perdedores, que eu tenho mais de 5 aqui, então provavelmente a gente tem alguns similares na lista, se você for falando, eu vou tirando aqui. Eu posso trazer aqui o meu primeiro perdedor? À vontade. A terceira idade é um grande perdedor desse jogo, porque nós tivemos o confronto entre o Vozão e a Juventude derrotou o Vozão dentro de casa. Jogo importantíssimo para o Ceará, inclusive, agora saindo da brincadeira. Jogo importante para o Ceará, dentro de casa, contra o Juventude, uma equipe que está abaixo na tabela. Se o Ceará tivesse ganho, ia para 29 pontos, ultrapassaria o Fluminense, ficaria em nono colocado, sabe? Estaria próximo até de uma briga por G8, se afastaria dessa zona da confusão. Mas com essa derrota, o time está a 4 pontos do Vitória, tem uma partida a mais, é verdade, mas praticamente todo mundo ali entre o Vitória e o Ceará também tem. É um tipo de jogo que você não pode perder, né. Eu acho que uma equipe ali no campeonato que o Ceará vem fazendo, esse é o tipo de jogo que tem que ganhar para seguir tendo tranquilidade no trabalho, porque hoje o Ceará está tranquilo no campeonato. Só que perder jogos assim faz com que talvez daqui a 3, 4 rodadas não esteja tão tranquilo assim para o Vozão. O Ceará ele prefere enfrentar Cruzeiro e Flamengo do que o Juventude, né? Esse campeonato tá... Brasileirão tem dessas aí, mas concordo com você, para mim o Ceará tem que ficar esperto, porque o pós-mundial deles, que já é uma quantidade considerável de jogos, não é tão bom assim. Então, sinal amarelo, no mínimo, tem que estar ligado lá para os lados de Fortaleza, olhando para o Ceará, porque olhando para o Fortaleza em si, aí já é sinal vermelho, tá? Pela situação que o time tá. Mas vamos seguindo aqui adiante. Trazendo aqui meu primeiro perdedor, é o Neymar, porque ele morreu pela boca, né? Tava todo mundo falando de que ele não foi convocado porque tinha sentido, era questão física, ele vai e fala, não, foi opção técnica mesmo, tô bem, tô pronto para jogar, deixando claro de que o Ancelotti tá dando um recado pro principal jogador dessa geração do Brasil desde 2010 e complicou. Acho que o Ancelotti falou em entrevista também que os jogadores precisam estar bem fisicamente e isso para o Neymar é um desafio e tanto, olhando os últimos anos de carreira que ele teve. Então eu coloco o Neymar como um perdedor, porque ele deixou claro de que o Ancelotti não quis convocar ele, ele preferiu outros nomes. E, dando a minha opinião aqui, eu acho que o Ancelotti está certo. É, exatamente. Também está na minha lista de perdedores pelo mesmo motivo. E o Neymar, não só fisicamente, como tecnicamente ele está abaixo. O campeonato brasileiro do Neymar é mediano para ruim. Muita gente falava: "Ah, quando o Neymar voltar para o Brasil, ele vai destruir".
Verdade é que ele voltou, o Santos está brigando para não cair, e ele não é assim, ele não faz grande diferença dentro de campo. Jogou as últimas partidas todas, jogou 90 minutos, mostrando que pelo menos apto a estar em campo ele tá, mas não vem desequilibrando para o Santos, essa é a grande verdade. É igual você falou, eu acho que não foi convocado porque não tá merecendo isso. Inclusive, se machucar alguém para fazer a função ali de camisa 10, eu acho que tem nomes na frente dele. O próprio Matheus Pereira, o campeonato do Matheus Pereira é 10 vezes melhor do que o do Neymar. Sabe, o Neymar ser convocado hoje é por nome, é se acreditar em conto de fadas. Sabe, porque em 2022 a Argentina jogou para o Messi, o Messi estava jogando muita bola. O Messi estava, talvez não merecidamente, mas ele estava entre os melhores do mundo em 2022, sabe. O Messi ainda estava jogando em alto nível. O Neymar não está. Essa é a grande verdade. Ele fisicamente não está apto para jogar na seleção, tecnicamente também não. Então, eu acho que com o recado aí, principalmente essa questão da o Neymar lesionou, por isso que ele não foi convocado. Aí passa 3 dias ele tá jogando e vem falar que tá apto fisicamente. Então você só coloca mais atenção nessa questão. Se ninguém tivesse falado nada, ficariam ainda, sabe, rumores, o Ancelotti tá querendo conhecer novos jogadores, fisicamente o Neymar ainda não tá tão bem. Mas não, esse rumor que plantaram de que ele estava lesionado e ele vir a público falar que ele tá 100%, acho que só piorou as coisas pro lado dele. Exato, e se não me engano, o Neymar ainda não tem gol fora de casa no Campeonato Brasileiro. E assim, tá bom que o time do Santos é limitado, mas o Guilherme fez gol fora de casa, o Neymar ainda não fez. Só para pegar um exemplo dentro do próprio Santos. Então, tecnicamente concordo com você de que ele não está bem. Eu ia até fazer esse comparativo, mas você já fez de quem merece mais uma vaga, Matheus Pereira ou Neymar? Sim, excluindo a questão de carreira, de nome, olhando que está jogando bola agora. Acho que pouca gente ia falar que o Neymar está jogando mais bola que o Matheus Pereira hoje no Campeonato Brasileiro. Então, assim, ele precisa, primeiro, estar bem fisicamente, estar em campo, mas isso não é o único fator que vai fazer ele voltar para a seleção. Ele tem que jogar bem, ele tem que desempenhar pelo Santos, e o desempenho vem sendo abaixo, até agora, do que todo mundo esperava. Não só o Matheus Pereira tá melhor que ele. O campeonato do John é melhor do que o campeonato do Neymar. Assim, o Neymar está mal, essa é a verdade. Sim. Mais um perdedor aqui, passar rápido porque a gente já comentou. Eu acho que o Bahia é um grande perdedor, é um time que está ainda no G4. Tinha talvez, algumas conversas que quem sabe o Bahia podia chegar numa eventual briga por título. Bahia tinha jogos a menos, se ganhasse todos, podia inclusive passar o Cruzeiro na tabela, que a gente, tá todo mundo elogiando o campeonato do Cruzeiro. O Bahia potencialmente podia superar a equipe celeste com o mesmo número de jogos, mas aí você toma esse 5-1, eu acho que abaixa completamente a pressão, sabe, ninguém mais vê o Bahia como candidato ao título, ainda deve brigar por uma Libertadores, não é o fim do mundo, mas Bahia foi humilhado, né. E ainda mais com toda a questão que a gente falou da torcida do Vitória, que a torcida do Bahia deve ter enchido o saco da torcida rubro-negra na última semana por causa da goleada. Aí no próximo jogo seu time é humilhado dentro de campo. Então, os baianos não estão felizes. É o dia da caça e o dia do caçador, né? O Bahia também estava aqui na minha lista entre os perdedores e eu, só para estender um pouco mais o assunto, eu pergunto para você, Bruno. O que é pior? Tomar 8 do Flamengo ou 5 do Mirassol? 5 do Mirassol. Eu também acho. É, 5 do Mirassol é Eu pior. vou, é, Com eu todo o vou. respeito ao excelente time do Mirassol. Exato. O time do Flamengo é muito bom, ele sabe, se encaixa um jogo ali, é muito difícil parar, e às vezes perde o controle, sai um gol atrás do outro. É mais compreensível você explicar uma goleada, mesmo que desse tamanho para o Flamengo, do que uns 5 do Mirassol. Então, Mas ao mesmo tempo, eu acho que o 5-1 vai ser esquecido mais rápido que o 8-0. é Porque sempre que verdade. for fazer lista de maiores goleadas da história do futebol brasileiro, o 8-0 vai estar. O Uhum. 5-1 acho que não entra no top 10 não. Se fizer um top 10, eu acho que tem 10 goleadas maiores do que o 5-1. O que já deve ter tido 5-1 no Campeonato Brasileiro também, é piada. O Bahia inclusive está por causa de um 6-0 contra o Cruzeiro, que o Ronaldo Fenômeno fez 5 gols. Fica aí a informação. É isso.
trazendo mais um perdedor aqui da minha lista, eu coloquei o Grêmio. Apesar de ter empatado com o Flamengo no Maracanã, o que é um bom resultado, acho que para qualquer time hoje que enfrenta o Flamengo no Maracanã, conseguir o empate tem que ser encarado como um bom resultado, pelo time que o Flamengo tem, pela forma que está jogando. Mas eu coloco o Grêmio aqui por quê? O time é tão fraco que o goleiro tem que bater o pênalti. Por isso o Grêmio está entre os perdedores aqui na minha lista. É, bateu bem o Volpe, hein? A personalidade. Inclusive, o Flamengo está entre os meus perdedores. Porque a gente não. Eu esqueci de falar isso no Cruzeiro quando eu estava falando dos vencedores. Mas o Cruzeiro foi o único time do G4 que ganhou, inclusive. Mas o Flamengo tinha chance de abrir muita distância para o Palmeiras, que hoje é o time que supostamente está mais próximo, olhando os resultados que ainda não aconteceram de jogos atrasados. Mas aí você tem lá o Palmeiras, que é seu principal rival, empata. Tá, mas o resultado do Palmeiras, por que eu não coloco o Palmeiras como perdedor? É porque é mais esperado, sabe? É um clássico, fora de casa. Então o empate acontece. Mas o Flamengo, vindo de um 8-0, tendo a chance de abrir vantagem para o título dentro de casa contra um Grêmio que é ruim, não pode perder pontos. Ainda mais com a quantidade de chances que o Flamengo teve. O Flamengo brincou ali muito com a comida e no final, no único ataque do Grêmio, praticamente, conseguiu ali um pênalti. Para mim foi pênalti. E aí o Flamengo terminou com esse empate. Inclusive aqui, se eu puder criticar o senhor Mano Menezes, a gente gosta de fazer isso aqui também no canal, eu não entendi a estratégia do Mano Menezes no primeiro tempo, porque ele entrou com um time claramente recuado para jogar no contra-ataque. Só que aí ele entra com Carlos Vinícius e Bright White no ataque. Dois centroavantes de 1,90 m que não correm e não driblam. Então o Grêmio ficava tomando ataque, tinha dois caras que não voltavam para marcar. Quando recuperava a bola, tentava uma ligação direta. Aí, sei lá, o Carlos Vinícius dominava a bola no meio de quatro zagueiros, ele não sabia driblar ninguém, não tinha jogador de velocidade para passar para ele fazer o passe, e ele perdia a bola. Quando o Grêmio tirou os centroavantes, colocou pontas, colocou meias e pontas rápidos para puxar o contra-ataque, teve a chance de contra-ataque, conseguiu o pênalti, fez o gol. Então, não entendi a estratégia do Mano Menezes. É, Mano Menezes que, assim como nós falamos sobre o Cuca no nosso vídeo anterior, também é um treinador que é preciso ser muito corajoso, vamos dizer assim, para você contratar o Mano Menezes em 2025. Não sei se eu usaria a palavra corajoso, mas eu prefiro omitir qual termo eu utilizaria, porque eu não quero ser processado por My Eu Name quis ser Menezes. educado. Exato. Se eu for trazer aqui mais um treinador que a gente gosta de criticar, para mim Fernando Diniz é um perdedor dessa rodada. Apesar da vitória do Vasco, a forma como essa vitória aconteceu, eu acho que a torcida vascaína não está feliz com seu técnico. 3-2 contra o Sport, assim, tudo bem que para mim o pênalti do Sport não aconteceu. Ali eu não entendi, eu vi aquele lance umas 20 vezes até agora eu não vi onde é que o pênalti foi. A forma que esse jogo aconteceu, o Vasco consegue abrir 1-0, recua completamente, toma o empate nesse pênalti. Consegue criar uma boa jogada, Coutinho faz o 2-1, consegue um pênalti, pênalti juvenil feito pelo defensor do Sport. Verratti bate mal, mas a fase do Sport é tão ruim que a bola entra. Aí vai lá 3-1, o Sport desistiu do jogo. Sabe? Claramente, o time assim, teve um momento no meio do segundo tempo que o Sport não queria mais jogar, a torcida estava indo embora. Tinha torcedor do Sport brigando com o torcedor do Sport dentro do estádio. Jogadores pararam de correr. O treinador do Sport mexeu, tirou, porque o Vasco recuou completamente, ele colocou vários meias para ver se conseguia furar a defesa do Vasco. Só que aí ele perdeu o controle do meio de campo, porque ele tirou jogadores de combate. O Vasco podia ter feito 4, podia ter feito 5, mas não conseguiu. Aí, num escanteio, tomou o 3-2, quase tomou um 3-3. O Lucas, me fugiu o nome completo do zagueiro do Vasco, que é volante, tá jogando de zagueiro. Lucas alguma coisa. Faz uma defesaça. Acho que se fosse um goleiro usando a mão para fazer o que ele fez, teria sido uma defesaça. O que ele fez com o pé é um absurdo. Então, assim, Diniz mais uma vez demorando para mexer, time
covarde, time sem conseguir atacar, brincando quando era podia ter ganho, se tivesse apertado um pouco mais, esse jogo tinha sido 4-5-1 tranquilo. Então, assim, mesmo com a vitória, mesmo com os 3 pontos, excelente para o Vasco na tabela, atuação e resultado péssimo para o Fernando Diniz. Eu não vou criticar o Fernando Diniz, porque eu acho que nesse ponto do Vasco, você não está querendo saber se é bonito, se é feio, você está querendo saber dos 3 pontos mesmo. Mas como você destacou, importante para o Vasco, mas para um treinador que gosta tanto de ser autoral, de remar contra a maré, de vir com um discurso de que não, o mundo inteiro está errado, o meu jeito que é o certo. Quando isso acontece, não fica bom para esse personagem que o Fernando Diniz cria, né? Realmente é Inclusive, complicado. o Vasco só ganha quando o time faz pelo menos 3 gols. É um absurdo. Para o Vasco ganhar, ele tem que fazer 3 gols, porque a defesa toma 2 gols todo jogo. E o Vasco, Exato. inclusive, está entre os times que mais cria chance no Campeonato Brasileiro. O ataque do Vasco, se você for comparar com os times que estão perto aqui, é muito melhor. Sabe? O saldo do Vasco é -1. O Vasco fez 30 gols. Se você for ver, tá empatado com o Botafogo e só é pior do que o ataque de Flamengo e Cruzeiro. Mas o time toma gol todo, 2 gols por jogo. E aí tá lá embaixo brigando. Assim, mais um trabalho fraco do Fernando Diniz. Pois é, que desde 2024 eu classifico como um dos piores treinadores que estão trabalhando no Brasil. Infelizmente, porque Porque eu gosto das ideias. Eu acho que é um treinador que lá no Fluminense, quando ele estava bem, era um cara importante, que ele tinha várias ideias legais, mas infelizmente não tem conseguido fazer bons trabalhos. eu vou me limitar aos meus comentários aqui sobre o Fernando Diniz, porque, assim como você, não quero ser processado. E seguindo aqui, trazendo mais um técnico dos perdedores, que também chama Fernando, mas é o Seabra, treinador do Red Bull Bragantino, que está refém do próprio trabalho. A verdade é essa. Começou muito bem o campeonato, mas esse pós-mundial do Bragantino é uma lástima, time muito mal, não está conseguindo é, vitórias e talvez seja a realidade que a gente tinha projetado para o Bragantino no começo do campeonato, que era luta contra o rebaixamento. E se você pegar o desempenho do Bragantino nesse pós-mundial, é desempenho de time rebaixado, é desempenho de time que vai lutar lá embaixo na tabela. Então, por isso eu coloco o Fernando Seabra aí, porque ele é o comandante do time e fez um início muito legal, mas está derretendo, como aconteceu com o próprio Cruzeiro na temporada passada. Então, para mim, ele está entre os perdedores. Uma pena, porque eu acho um bom treinador. Eu acho que talvez quando a gente olhava a tabela antes da parada para o Mundial, a gente via ali Mirassol e Bragantino lá em cima, a gente esperava que essa queda acontecesse com o Mirassol, né? Não com o Bragantino. Que é verdade, perdeu muitos jogadores por causa de lesão, muitos desfalques, mas chega um ponto que essa desculpa também não é suficiente, né? Tem 10 jogos que o Bragantino acho que ganhou um contra o Fluminense, nos últimos 9 ou 10 jogos. Assim, a sorte é que o campeonato no começo foi muito bom, porque mesmo nessa sequência horrorosa, o Bragantino está em oitavo. Tem 22 jogos, o Fluminense pode passar, o Inter pode empatar, mas ficar atrás pelo número de vitórias. Então, na pior das hipóteses, o Fluminense vai para nono, o Bragantino vai para nono. Mas assim, essa gordura uma hora acaba. Não acho que vai ser rebaixado justamente por causa disso. Mas se continuar perdendo todo o jogo, aí não tem como. Aí que tá. Falam que o número mágico são 45 pontos. Para o Bragantino alcançar esse número, ele precisaria de 5 vitórias. O Bragantino tem mais 16 jogos, pelo que eu estou vendo aqui na tabela. É. Tem 22, faltam 16. Eu não consigo afirmar que o Bragantino ganha 5 dos 16, pelo futebol que está jogando hoje. E era para Aí, ganhar, né? e aí resta ver, tipo assim, que já tiveram casos de times que salvaram com menos de 45, que pode ser o caso desse ano também. Mas é para o Bragantino estar com um sinal de alerta ligado aí, porque não está jogando bola já tem um tempo.
Ele não é que nem que tá sendo um time com azar, que perde, bola na trave, o outro amassou o outro time, e aí eles tiveram uma chance e fizeram gol. O Bragantino tá sendo pior do que os adversários em praticamente todos esses jogos. Então isso daí que você falou é verdade. Trazendo aqui mais um perdedor, acho que é o último da minha lista, torcedor do Internacional, que assistiu um jogo horroroso do Inter contra o Fortaleza, não muitos é verdade, eu acho que tinha menos de 10.000 pessoas no Beira-Rio, viu o time ganhar, talvez da pior equipe do campeonato no momento, jogando mal, mas a vitória vai dar mais tempo no cargo para o Roger Machado, que eu acho que 90% da torcida colorada queria ver longe já do Beira-Rio. Então é um perdedor porque vai ter que ver o Roger Machado continuar na equipe por causa dessa vitória. Exato. Se eu fosse maldoso aqui, eu falaria que o torcedor do Inter tá perdendo já tem uns 10 anos, né. A bem da verdade é essa, e só tem um jeito disso mudar. Algum jogador do Grêmio devolver a valsa que o Sacha dançou em comemoração aos 15 anos sem título do Grêmio. Tá perto disso acontecer agora também. Se algum gremista quiser fazer, fica aí a dica, não faça, porque isso vai reanimar o time do Inter. Então, fica quietinho, só dá daquela provocada no microfone, não precisa dançar a valsa como fez o Eduardo Sacha, que no Foi final em daquele ano o Inter 2015? 2016, que o Inter terminou rebaixado naquele ano, e o Grêmio ganhou a Copa do Brasil. Ou E seja, depois, no ano seguinte, a Libertadores. com o Inter, obviamente, na segunda divisão, não ganhando o título, perdendo para o América. Então fica a dica aí. Não dê essa zicada, fique pianinho. Trazendo aqui meu último perdedor também, Atlético Mineiro. Uma vitória nos últimos 8 jogos, sem treinador, praticamente eliminado da Copa do Brasil. Vai lutar para não cair nesse Campeonato Brasileiro. Então tem que arrumar um treinador que faça o time pontuar rápido. Mas vários treinadores que pintaram como opção. Alguns o time não quer ir atrás. O que estava quase acertado, que era o Martin Anselmi, recuou, ele não quer vir, então o Atlético segue nessa busca. Se já tivesse achado um treinador, o time já poderia estar preparando o time para tentar um milagre no Mineirão no jogo de volta da Copa do Brasil e montar um time para conseguir arrancar os pontos e fazer uma reta final de ano tranquila, focando na Sul-Americana, que é a chance de título do Atlético hoje. Então, coloco ele como perdedor porque está à deriva. O Atlético hoje está à deriva, sem comandante, um elenco perdido, com alguns jogadores que já fizeram muita história pelo clube hoje, não conseguindo render. Então, coloco o Atlético como os perdedores. E todo esse papo de que a data FIFA daria tempo para o novo treinador trabalhar, se você for pegar, o Cuca foi mandado embora na quinta, sexta-feira. Enfim, aí teria sexta, sábado, domingo, segunda, terça, né? No caso, o dia que esse vídeo está saindo, que ainda não tem treinador, mesmo se ele for contratar terça, ele não vai treinar terça. Então só aí o Atlético vai perder uns 5, 6 dias de treino com o novo treinador, metade desse período da data FIFA, né? Então, se o Cuca foi mandado embora justamente pré esse período para dar aí 10, 15 dias de trabalho para o novo treinador, metade desse tempo já foi. E o Atlético não tem um nome. Então, ele fecha a janela agora, o elenco continua com carências, não tem um primeiro volante, não tem reservas para posições importantes, polêmicas extracampo. Então, igual você falou, o Atlético. E ainda perdeu para Vitória, né? Que acabou de tomar 8 do Flamengo. Uma semana não muito boa para o torcedor atleticano. Isso aí foi a cereja no bolo de desgraças que o Atlético está vivendo nessa última semana, né? É. Acho que é isso, E né? só, Não, só fala. para fechar aqui com o Atlético, para pegar aqui, 2 pontos da zona de rebaixamento. Tem jogos a menos que os adversários, mas olhando a tabela, está a 2 pontos do Vitória. E, bem ou mal, com um jogo a menos ou não, você estar ali nessa região da tabela é incômodo. Ainda mais para um time que terminou a temporada passada do jeito que terminou, podendo fazer um ano histórico ganhando a Copa do Brasil e Libertadores, perdeu as duas finais
e ficou uma bola na trave de ser rebaixado ano passado. Então, estar nessa situação ali, nessa área da tabela para o Atlético é perigoso. E é aquele negócio, né, é uma coisa o Palmeiras ter 2 jogos a menos e você contar 6 pontos. Outra coisa é um time que tá lá embaixo. Esses jogos a menos pra equipe que perde muitos jogos, às vezes não significa nada. O Atlético tem 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, mais a Copa do Brasil. Então, aí vai adiantar de quê ter 2 jogos a menos e perder os 2, sabe. Eu não sei contra quem são os adversários, é uma coisa que você tem que olhar, mas, jogo a menos não enche barriga, o que enche é ponto, e ponto o Atlético não tá fazendo. Exato. É isso, né. Eu acho que fechamos. Fechamos por aqui. Primeiramente, agradecer todo mundo que chegou até aqui no vídeo. 40 minutinhos aí, falamos bastante. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até esse ponto. Quem chegou até aqui, Matheus, tem que fazer o quê? Primeiramente, deixar o like no vídeo, comentar aqui embaixo se você concorda com os nossos vencedores, com os nossos perdedores, se nós deixamos escapar algum momento importante da rodada que caberia estar aqui no quadro. Compartilhar o conteúdo com os seus contatos no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no TikTok, qualquer rede social que você tenha, que você não tenha, pode criar uma conta nova, uma outra rede social e compartilhar o nosso vídeo por lá, que ajuda o nosso trabalho e também ajuda muito você se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, para que a gente continue crescendo e dar uma moral para a gente se sentir mais animado para continuar aqui gravando nossos vídeos, tá trazendo nosso conteúdo. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!